E aí, inclusive, até uma discussão que eu estava, não discussão, né, mas uma argumentação sobre alguns tipos de ultrassom microfocado, que alguns alunos me perguntaram, eles saíram no mercado, tem saído no mercado, já tinha um, né, para não falar que está saindo agora, já tinha um que era uma caneta, né, que é a unifocal, que tem um único ponto, e saiu agora, mais recentemente, uma outra marca que também só tem essa manopla, que não tem, ela não bloqueia também, né? Você não precisa trocar o cartucho, mas ela é só um único ponto de aplicação. A forma de aplicação desse tipo de ultrassom microfocado, ele acaba sendo meio que de arraste. E aí eu vou falar para vocês que eu não sei se eu concordo muito com este tipo de aplicação, quando o objetivo é fazer essa contração. Talvez, se eu estivesse pensando numa perda de energia, perda de gordura, para trabalhar ali uma lipólise, pode ser talvez que funcione, né? Mas se eu estou pensando em contração, nesta contração que vocês viram nesse vídeo que eu passei, eu não sei se esses pontos espalhados, né, aplicados de forma irregular, sem muito critério, e em forma de arraste, é suficiente para isso. Quando a gente pega nos artigos científicos sobre ultrassom microfocado, microfocado não é à toa, o nome é focado não é à toa, porque a energia que você programou no seu aparelho, ela precisa ser focada para acontecer essa contração em todos os sentidos, né? Em todas as direções. Se você pega e arrasta, a sua energia, ela também vai ficar arrastada. A sua energia, ela não vai ficar localizada num único ponto. Então, pode ser que você tenha algum nível de contração tecidual? Pode, né? Mas eu não sei o quanto, né? Então, dói menos. Vocês vão ver o rabo de um gato aqui agora. Pode ser, dói menos. Pode ser, né? O paciente pode ser que nesse tipo de equipamento relate que tenha menos incômodo, né? Menos dor durante a aplicação, porque como você não tem a energia focada, ela está espalhada, se a energia está espalhada, você está sentindo menos queimação, menos dor naquele único ponto, né? Mas aí precisa ver o quanto isso é efetivo, de fato, né, para fazer essa contração. Então, por este motivo, eu, inclusive, escolho e ainda prefiro o tipo de ultrassom microfocado, de equipamento que me traz as aplicações, os disparos, a entrega de energia parado, porque aí eu tenho isso focalizado. E o que eu gosto mais do Ultraformer não, da Tony Derme em relação de outros equipamentos, por exemplo, é que essas linhas que vocês estão vendo marcadinhas aí, esse retângulo, quanto maior a área que eu tenho de aplicação no meu transdutor, eu tenho pontos equidistantes, eu tenho padronização, eu tenho equilíbrio na distribuição dos meus pontos, porque esses pontinhos que vocês estão vendo na tela, vocês conseguem espaçar eles. Você consegue deixar ele mais distante, você consegue deixar ele mais distante em todas as linhas, em todos os sentidos, tanto em altura quanto em lateralidade. Então, você consegue organizar a distribuição desses pontos de acordo com a área que você está trabalhando. Então, uma vez que eu tenho uma quantidade de linhas, e que no da Tony Derme você consegue fazer até 12 linhas, né? Dependendo da distância entre os pontos, dos pitches. Se você trabalhar no de um, você consegue fazer até 12 linhas. Então, eu coloco o meu transdutor aqui, fiz 12 linhas. Na hora que eu movimento, eu tenho homogeneidade na aplicação ao longo de todo o meu tecido, em todas as direções. Então, isso, para o meu toque, funciona muito bem, né? Quando você pega esses que são de caneta de arraste, você não tem padrão de aplicação. Como que você consegue saber que você começou direitinho e que você tem distribuído todos os pontos do começo ao fim com a mesma distância e que está aplicado de forma distribuída homogênea? Que você não está, por exemplo, passando aqui e fazendo uma aplicação focalizada, porque no começo tende a ser mais rápido e a gente diminui ao longo que vai chegando na parte mais lateral, se a gente está nesse sentido, é automático. É que nem preenchedor.
quando você vai injetar, às vezes no início sai um pouco mais do que o resto quando você está retroinjetando, né? É hábito. Então, você precisaria ter uma mão muito treinada para ter certeza que você não está aglomerando a energia num único ponto, que é onde sua mão termina, né? Então, não que eu acho ruim ou que não funcionaria, mas eu acho que para esse tipo de aplicação eu sugeriria algum template, alguma coisa que direcionasse a sua aplicação para que tivesse um pouquinho mais de padrão. E aí eu posso, e talvez isso seja um problema meu, porque é um problema de toque de organização e padronização, não consigo, não me permite fazer uma aplicação e falar, ah, tá bom, deve tá bom. Isso não consigo. Então, quando eu pego esse da Tony Derme, por exemplo, eu consigo ter padronização na minha aplicação. E padronização na aplicação é padronização no resultado, é equilíbrio no resultado, é resultado esperado. Eu não tenho surpresas, né? Então, esses são um dos pontos, por exemplo, né, esses todos que eu falei para vocês até agora, que me fizeram escolher por este equipamento em relação a todos os outros que eu já testei. O da Tony Derme, não adianta falar para vocês que, porque ele é o menos dolorido, porque, gente, qualquer representante que vocês conversarem vai falar isso para vocês. Ah, o meu equipamento é o mais tranquilo, menos dolorido do mercado. Posso garantir para vocês, eu escutei isso de todos os representantes, de equipamentos que eu já testei, que eu já usei até hoje. Todos, a primeira frase é, o meu equipamento é o menos dolorido de todos. Esses que são de arraste, de fato, eles são menos doloridos, mas por esse ponto que eu falei para vocês, fica uma energia também mais arrastada, mais distribuída, então ela não é focalizada. Então, obviamente que isso certamente acarreta numa menor sensibilidade. E é difícil falar, este equipamento que eu uso, ele não gera tanta sensibilidade, porque a sensibilidade está relacionada à tolerância da dor de cada um, né? O que eu posso falar para vocês eu, em média, eu acabo fazendo as aplicações nos meus pacientes com 1,2 joules. Em alguns pacientes eu acabo usando uma energia um pouquinho maior quando é gordura, ou tem um paciente que tem uma camada de um subcutâneo mais espesso, eu acabo usando uma energia um pouquinho maior, mas em média eu acabo usando, por exemplo, de 1,2 joules em algumas regiões, em outras que eu quero me proteger um pouquinho, né, porque tem áreas mais, região de inervação, ou áreas que a gente não pode abusar na energia, eu diminuo um pouquinho. Né? Então, áreas laterais, por exemplo, esse terço aqui lateral, eu não uso 1,2, mas eu uso, por exemplo, de 1 ou 0,8, eu reduzo um pouquinho essa energia, mas eu não deixo de aplicar. Por exemplo, a ponteira aqui de 4,5 eu não ponho, né? Mas a de 3 eu uso, a de 1,5 também uso, porque basta entender a profundidade que estão as estruturas ali na região, mas também eu faço o intercâmbio entre as energias de acordo com a região, né? Então, isso a gente consegue alterar, mas assim eu vejo resultado de fato nas aplicações, né? Então, eu já falei um monte, deixa eu passar aqui o outro slide. Esse aqui, quando vocês vêm no acrílico, e esse é um teste que vocês podem fazer, inclusive, se você tiver um acrílico nas espessuras das pontinhas, né, no consultório, você consegue ver, inclusive, se os disparos estão saindo de forma homogênea, se eles estão saindo na profundidade que ele diz que está saindo, porque se você pegar uma plaquinha de 4,5 de espessura e fazer a aplicação dessa maneira no transdutor de 4,5, vocês vão ver que ele marca o ponto, mas do outro lado ele não fica, ele continua liso, né? Ele deve ficar assim. Se não está assim, é porque ou você não está com uma plaquinha de 4,5, ou ele está despendendo uma energia que está indo além dos 4,5. Mas também dá para vocês
verem como é que é feito esse disparo e a homogeneidade de distribuição. Quando você pega aqueles que é uma caneta e você faz um movimento circular, ele não fica esses pontos bem marcados, ele fica uma linha arrastada. E aí, eu acho, inclusive, que você precisa aprender a trabalhar o equipamento que você tem. Talvez a forma como eu trabalho com esses pontos localizados, mais homogêneos, né, eu consiga trabalhar melhor porque eu entendo como ele funciona. Se você criar um protocolo, né, talvez de aplicação com a caneta, você vai tomar muito mais tempo clínico, isso eu acho um problema também, né, porque imagina aplicar rosto inteiro, negócio que eu tenho que ficar de ponto em ponto, em cada metro cúbico fazendo um ponto. Toma muito tempo clínico, e aí, para mim, não justifica a diferença de investimento financeiro que existe nos equipamentos, né? Que este equipamento com poucas aplicações, com poucas sessões, você consegue, não poucas sessões, né? Poucas sessões mensais, poucos pacientes mensais, você consegue ter esse investimento, né? O retorno desse investimento de forma muito mais fácil. Esse é outro ponto que eu não tinha comentado, mas de outras marcas, o valor do ultrassom microfocado para mim também é um grande diferencial, ainda mais com os resultados que eu consigo e a segurança que eu tenho de trabalhar com o equipamento da Toniderm.